Você quer viver mais e com qualidade de vida? Pois é, seguindo esses 3 fatores que eu vou falar nesse vídeo, você com certeza consegue chegar nessa sua expectativa. Vamos assistir esse vídeo? Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, bem-vindo ao meu canal. Se você já é inscrito, parabéns. Se você não é, se inscreva, porque aqui sempre tem conteúdo elucidativo, rápido e de fácil assimilação para que todos melhorem a sua saúde cardiovascular. Para melhorar a sobrevida e com qualidade de vida, ou seja, para melhorar a sua expectativa de vida, se você seguir esses 3 fatores que eu vou falar aqui, com certeza você vai viver mais e melhor. O primeiro fator é controlar a pressão arterial. Estudos variados mostram que quanto mais baixa a pressão arterial das pessoas, maior é a sobrevida delas. Por que isso? Porque pressão alta prejudica a saúde cardiovascular, não só do coração, mas também do cérebro e também dos rins. E esses 3 órgãos são basicamente o que faz as pessoas viverem mais. É a saúde do coração, a saúde cerebral e a saúde da filtração renal, né? Que reduz, retirando todas as impurezas do nosso sangue. Então, a pressão arterial, quanto mais baixa ela for, mais as pessoas vivem. Isso é fato, isso é muito bem documentado. Mas quando é que então nós vamos ter que tratar uma pressão arterial? Tratar uma pressão arterial, a gente vai sempre tratá-la quando o paciente estiver com uma pressão acima de 140 por 90 mm de mercúrio. Pressões entre 120 e 140 mm de mercúrio, essas pressões, às vezes, algum grupo de pacientes nós temos que tratar também, pois são pacientes que a gente considera de maior risco ou alto risco para evoluir mal, com infarto, com derrame. Quem são esses pacientes? São justamente pacientes que já tiveram infarto ou derrame, ou pacientes, por exemplo, pacientes diabéticos, ou pacientes já com alguma doença renal parenquimatosa, ou seja, já tem uma alteração na creatinina, que é onde a gente vê a função renal. Esses pacientes precisam já ter uma pressão arterial mais agressivamente controlada. E aí vamos querer que essa pressão fique abaixo de 120 por 80 mm de mercúrio e não 140 por 90. E como eu disse, não é em todo mundo que nós vamos iniciar medicação. Pacientes com hipertensão leve, discretamente elevada, ou seja, o paciente já tem uma pressão 140 por 100 mm de mercúrio ou 15 por 9, de repente a gente consegue fazer medidas não farmacológicas, ou seja, sem precisar tomar remédio. Controlar a dieta, reduzir peso, fazer atividade física aeróbica regular, isso e não fumar, geralmente isso já consegue fazer uma redução considerável da pressão arterial e nesses pacientes limítrofes, digamos assim. Agora, pacientes que têm uma pressão arterial realmente mais elevada, acima de 16 ou 17, infelizmente a gente já tem que lançar mão e iniciar a medicação antihipertensiva. E isso vai fazer você viver mais. Segundo fator de risco, se você controlá-lo, você vai viver mais e melhor, é o açúcar elevado. Açúcar elevado, ou diabetes, acima de 126 mg decilitro, ou uma hemoglobina glicada, que é a média do açúcar nos últimos 3 meses, que a gente dosa no sangue também, acima de 6,5%, esses pacientes têm diabetes e tem que ser agressivamente controlado esse açúcar, pois isso vai fazê-lo viver mais e melhor. Diabetes não controlado ou açúcar elevado no sangue não controlado, em 10 anos esse paciente tem um alto risco de evento cardiovascular, podendo chegar até 15, 20%. Então, controlar o açúcar é imprescindível. E tem um grupo também de pacientes que não tem o açúcar ainda em 126 mg decilitro, mas não é um açúcar normal, ou seja, o açúcar normal mesmo é abaixo de 100 mg desses pacientes que tem 100 até 126 mg de açúcar no sangue, ou uma hemoglobina glicada entre 5,8 até 6,5. É um grupo de pacientes que nós falamos pré-diabético, ou seja, ele não é diabético ainda, mas não tem um açúcar normal. E esse grupo de pacientes também tem um risco um pouco mais elevado de eventos cardiovasculares e também tem que ser tratado. Mas geralmente a gente não precisa tratar com medicação. Também podemos lançar mão nesse grupo de pacientes medidas não farmacológicas, para mesmo grupos de pacientes da pressão alta. Fazer atividade física regular, alimentação balanceada e perder peso, isso geralmente é o suficiente para controlar um pré-diabetes sem precisar medicação. Se não funcionar em 3 meses, então aí a gente acaba iniciando medicação para esse tipo de pacientes também, porque isso vai fazer você viver mais e melhor. E o terceiro fator, também que se for muito bem controlado, faz os pacientes terem uma sobrevida muito melhor, é o colesterol. O colesterol elevado
traz muito prejuízo para a saúde cardiovascular, podendo causar vários entupimentos arteriais, seja no coração, seja no rim, seja no cérebro, causando derrame, insuficiência renal ou até mesmo infarto. Então, o colesterol controlado é imprescindível para fazer você viver mais. Colesterol elevado, infelizmente, não dá sintoma. Então, a gente sempre tem que estar monitorando. Recomenda-se quando as pessoas entram na idade adulta, ou seja, após os 18 anos de idade, tenham o colesterol dosado pelo menos uma vez a cada 2 ou 3 anos. E se tiver história familiar de infarto precoce na família, ou seja, abaixo dos 50 anos de idade, esse colesterol deve ser avaliado todos os anos em pacientes acima dos 18 anos de idade. O colesterol deve ser tratado quando esse valor estiver dependendo das frações do colesterol e nunca baseado pelo colesterol total. Então é importante, sempre quando for dosar o colesterol e suas frações. Então nós temos que ver as frações do HDL colesterol, que é o colesterol bom, e o LDL colesterol, que é o colesterol ruim. O HDL colesterol, os valores normais, são acima de 40 mg por decilitro. E colesterol bom, quanto mais alto, melhor, pois ele é uma ferramenta do corpo para retirar gordura do sangue e eliminar nas fezes. Então ele tira do sangue e joga nas fezes. Já o colesterol ruim, não. Ele pega a gordura do sangue e espreme ela nas artérias, botando ela nas paredes dos vasos, pois então aumentando o risco de aterosclerose, que é a lesão inicial para causar um infarto ou derrame lá na frente. O HDL colesterol, nós não temos medicações adequadas atualmente para fazer uma elevação do seu valor. Então a gente precisa lançar a mão de medidas que a gente chama não farmacológicas, que seriam uma dieta bem balanceada, principalmente rica em leguminosas e oleaginosas, ou seja, castanhas, linháceas, que aumenta o seu valor, e o paciente não fumar. Fumar reduz o HDL colesterol, que é o colesterol bom. E uma outra medida que faz o colesterol subir é a atividade física aeróbica regular. Já o colesterol ruim, nós precisamos lançar mão de tratamento em pacientes que têm o LDL colesterol acima de 160 mg por decilitro. Acima desse valor, nós vamos iniciar medicação para todos os pacientes. A dieta não responde bem para a redução do colesterol ruim, então a gente acaba tendo que lançar a mão de medicação. Contudo, existe um grupo de pacientes que tem um colesterol em cima do muro, digamos assim, entre 130 mg por decilitro e 160 mg por decilitro. Esse grupo de pacientes, às vezes a gente não precisa iniciar medicação para eles, se forem pacientes que nós consideramos de baixo risco. Contudo, esse grupo de pacientes tem que ser acompanhado de perto, pois tem um risco aumentado de piorar esse colesterol nos próximos 1 ou 2 anos, e aí sim a gente vai precisar tratar. Agora, se o paciente já for diabético, ou já tiver infarto ou derrame prévios, valores de 130 mg por decilitro não são aceitáveis e a gente vai ter que iniciar a medicação para baixar esse colesterol ainda mais. E sabe-se também por vários outros estudos que quanto mais baixo o LDL colesterol, maior é a sobrevida das pessoas. Mas, atualmente, à luz do conhecimento atual, nós só iniciamos medicação realmente para o LDL colesterol quando ele está acima de 160 mg por decilitro em pacientes sem outros fatores de risco. E em pacientes que já têm fatores de risco para infarto e derrame, aí sim nós queremos que o LDL colesterol esteja no máximo até 100 mg por decilitro. E aí, sabia desses 3 fatores? Isso é bem fundamentado na literatura médica. Vários estudos populacionais acompanhando mais de 50 mil, 100 mil pacientes já perceberam que controlando esses 3 fatores faz as pessoas viver mais e melhor. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que pode ser útil. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi.